Olá, essa é a segunda edição do Supercast, uma produção do Projeto Super em parceria com o Portal da Ciência. O Supercast tem o objetivo de divulgar o Projeto Super em diversas unidades acadêmicas da UFAM. Nesta segunda edição, a nossa convidada é a professora Fabiola Guerra Nakamura, a coordenadora da equipe de capacitação básica comum do Projeto Super. A professora Fabiola é graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Amazonas e tem mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente tem realizado pesquisas na área de biotecnologia, com foco em pesquisas com dados de câncer. A senhora coordena a equipe de capacitação básica comum do Projeto Super. Como é que ocorre essa capacitação? A capacitação básica comum, ela foi pensada para ser multidisciplinar e interdisciplinar, como o Super. Tem vários cursos, ainda que sejam os cursos na área de tecnologia, engenharia, computação, design, eles têm uma base comum, né, que está relacionada não só aos conteúdos que os alunos, os estudantes estudam, mas também com as pessoas, né, que fazem parte do projeto, que são os discentes, os docentes e os nossos técnicos. Então a ideia é que essa capacitação ela aconteça através de aulas de monitoria, que ela aconteça através de rodas de conversa, palestras e atividades, né, que ajudem a desenvolver habilidades para esses alunos, que os ajudem em sala de aula e extra sala de aula. Quais são as atividades desenvolvidas pela equipe de capacitação básica comum do Super? Pois é, eu particularmente acredito que o Projeto Super ele foi muito feliz a incluir essa capacitação básica comum. Por quê? Porque nós temos dentro das atividades de capacitação e de aperfeiçoamento, de nivelamento em matemática e física, que são duas disciplinas extremamente, duas áreas, digamos assim, extremamente importantes para os alunos, para os estudantes do Projeto Super. Então nós temos essa atividade, nós temos uma capacitação em inglês, por conta de todo o conteúdo que é encontrado, né, que os alunos terão acesso e também, né, para desenvolvimento de habilidades. O mundo está aí para ser explorado e a gente precisa que os alunos desenvolvam essa capacidade de se comunicar em outro idioma. Nós temos também atividades com capacitação socioemocional, que foram extremamente importantes no tempo da pandemia, com rodas de conversa, com palestras, com atividades que vão desde como elaborar o seu currículo, a campanhas de ativismo contra a violência contra a mulher, né? E nós temos também, para complementar, uma atividade extremamente importante, que é uma capacitação em Libras, para que a gente possa capacitar. Em princípio, ela foi pensada para nossos docentes e técnicos, para que nós tenhamos uma capacidade mínima de nos comunicar e que possamos tornar a UFAM mais acessível e mais inclusiva. E, por se tratar da área de tecnologia, nós temos também uma atividade voltada para mulheres, com exceção de um curso, que é o curso de design. Em todos os outros cursos do Super, as engenharias, ciência da computação, a maioria são homens. Então a gente precisa de atividades que sejam direcionadas às meninas, não só para acolhê-las melhor naquele ambiente, mas também para atuar como sensibilização de todos que fazem parte do projeto. Então a gente tem uma atividade nesse sentido também. E ainda fazendo parte da capacitação básica comum, nós temos a popularização da ciência. A gente precisa explicar o que a gente faz numa linguagem mais acessível, a gente precisa que as pessoas entendam o que é feito dentro da universidade, o que a gente consegue, o que a gente contribui para a sociedade. Para isso, a gente tem aí uma equipe que vocês estão incluídas, trabalhando aí fortemente. Então, como a senhora mesma citou, além da capacitação em áreas como matemática, física, línguas, a gente tem também a capacitação em habilidades socioemocionais. Qual é o objetivo? Explica um pouco mais sobre essa capacitação. Então, a capacitação socioemocional, ela vem para enxergar aquele estudante, e os docentes como indivíduos,
né, com habilidades não só com habilidades que vão além da habilidade técnica que eles vão desenvolver. Então, a gente recebe, vamos falar especificamente para alunos que vêm do ensino médio, eles passam 3, 4 anos com um objetivo que é passar no vestibular, né? Eu sou do tempo do vestibular, então passar no vestibular. E chegam aqui com um treinamento, digamos, vão encontrar um treinamento para passar numa prova, e aqui vão encontrar uma outra realidade. Então, a capacitação em habilidade socioemocional, ela vem para fechar algumas lacunas que foram deixadas nesse contexto, como, por exemplo, como é que eu entrei na universidade, o professor não vai trancar a porta e não me deixar sair ou não me deixar entrar. Então, como é que eu organizo, né, o meu tempo, como é que eu enxergo essas novas responsabilidades que eu vou ter numa vida acadêmica, como é que eu consigo enxergar além de uma nota, né? Então, essas são atividades, né, novas que podem gerar, né, conflitos, podem gerar ansiedades. Então, dentro, né, não só de uma capacitação te ensinando ou te dando orientações de como agir, mas também pensar, né, em como lidar com outras pressões que vão vir dentro da vida acadêmica. E assim, sobre essa atividade, ela foi extremamente importante na pandemia, né? A gente concebeu o projeto Super de um jeito e teve que fazer uma mudança grande. Então, a capacitação, né, em habilidades socioemocionais, ela teve um papel super, super relevante nesse período, né, ajudando as pessoas a lidarem, e aconteceu assim, em algumas vezes de maneira individual, algumas vezes de maneira coletiva, até para auxiliar as pessoas. Olha, tem outra pessoa, né, na mesma situação que eu, né, então eu não estou sozinho aí nesse mundo tão diferente, né? Professora Fabíola, nós sabemos que a senhora é cofundadora e membro do projeto Cunhantã Digital. A senhora poderia explicar qual é o objetivo desse projeto? Novamente voltamos, né, aos cursos com predominância masculina, né? Eu fiz engenharia elétrica, né, vocês falaram, né? Minha turma tinha 5 meninas e 60. Nossa. Eram 65 vagas, então eram 5 e 60. Então a gente tem quando a gente tem um retrato desse, às vezes, né, o que se passa é que aquela área não é para mulheres, e não é para mulheres porque elas não têm habilidade, né? Então o Cunhantã Digital veio um pouquinho para desmistificar essa situação que parece ser comum, mas que ela foi acontecendo e de uma maneira tem vários motivos para ter chegado assim, e foi acontecendo de uma maneira que as meninas não se veem na área. Então, o Cunhantã, ele nasceu atrelado, né, a um projeto nacional, que é o projeto Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, para incentivar uma maior presença feminina nessas áreas. E não porque a gente acha que quem está na área não tem competência, não tem habilidade, mas porque realmente a área, a tecnologia, né, a computação, ela precisa de diversidade. Então, a gente precisa falar que a área, essas pessoas com diferentes vivências, com diferentes habilidades, elas são extremamente importantes, né, para a área. Então, é esse incentivo nesse sentido, né, de falar, olha, a gente precisa, essa área existe, ela precisa de vocês. Por um tempo, ela pareceu que não era para mulheres, mas ela é sim, né, e fazer todos, apesar de ser para mulheres, a gente precisa que todos escutem, né, essa mensagem. Então, o Cunhantã vem atuando aí desde 2015, e a gente fica muito orgulhoso em dizer que existem pelo menos 4 estudantes que nos procuraram fazer. Eu vim fazer computação porque eu conheci o Cunhantã Digital e percebi, olha, esse é um lugar para mim também, né? E aí a gente vai também fazendo alguns links com o mercado, né? Porque não é só trazer para a computação, mas ver também, falar das possibilidades pós-universidade, né? Que a gente quer que vocês entrem, se formem, se capacitem e saiam bem formados. Esse incentivo às mulheres é realmente muito importante. Além do Cunhantã Digital, a gente tem também o Mulheres em STEAM, né? Aí a senhora explica um pouco mais agora sobre o Mulheres em STEAM, né? Quais são essas atividades? Então, assim, o Cunhantã, a gente pensa nas meninas antes de entrar na universidade,
E é interessante que esse trabalho é realizado pelas meninas na universidade. Então elas vão à escola, conversam com as meninas nas feiras, nos eventos e tudo mais. E elas se envolvem, falam e acham interessante, mas dentro do Super a gente percebeu que a gente precisava de uma atividade para as alunas que já estão na graduação. Então, mulheres em STEAM. Então, aí vou fazer uma pausa para explicar o que é o STEAM. Né? STEAM é uma sigla, né? STEAM, que significa Science, que é ciência, Technology, que é tecnologia, Engineering, que é engenharia, A de Arts e M de Math, que é matemática, para áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Né? Então, é uma sigla mundialmente conhecida e a ideia é que a gente tenha atividades para incentivar a permanência das nossas alunas na universidade. Né? E a gente percebeu que uma boa parte das atividades é elas se perceberem como parte, né, dos cursos, né, que elas não são intrusas lá e formarem uma rede de apoio. Então, muitas das atividades que a gente tem feito no Mulheres em STEAM é não só mostrar para elas as possibilidades fora no mercado, né, conversar com mulheres que já estão no mercado, mas também criar uma rede de apoio. E aí a gente tem uma atividade muito interessante chamada Sextando, que toda última sexta-feira do mês elas se encontram, né, para tratar, às vezes só para conversar, que é extremamente importante. Esse só, assim, é um eufemismo muito grande, né, para conversar, como também para tratar de assuntos como montar o meu currículo, né, como eu posso me preparar para algum cargo de liderança, como lidar com situações específicas dentro da universidade. Então, esse é especialmente para as nossas alunas de graduação, para permanecê-las em um dia que nós as vejamos recebendo o seu diploma. Entre outras tasks, existe a WP1 Libras, que é para a inclusão social de pessoas surdas. Então, a senhora poderia falar um pouquinho qual a importância dessa iniciativa, principalmente no âmbito universitário? Sim. Bom, então, a task de Libras, nós temos na UFAM, né, uma graduação, né, em letras Libras, mas a gente percebe que estava muito, né, uma coisa que estava bem restrita. Então, a gente tinha a capacitação, as pessoas capacitadas para dar esse treinamento, né, e não tinha conseguido ainda expandir para a universidade. Então, foi outro grande acerto do projeto Super, porque foi pensado para capacitar os nossos técnicos, né, para capacitar os nossos professores. A qualquer momento, né, a gente pode receber um aluno ou uma aluna surda e a ideia é que nós estejamos preparados. Então, o que a gente quer com o Libras é se antecipar a uma situação e para quando esses alunos ou alunas aparecerem, a gente já tenha uma formação, uma capacitação mínima, né? E isso é missão da universidade ser acessível, né? É missão da universidade ser inclusiva, né? Então, acho que a importância está não só na capacitação, mas na sensibilização. Então, uma boa parte, né, do trabalho é também de mostrar para as pessoas a realidade, né, das pessoas surdas e para que nós estejamos sensíveis, né, estejamos atentos a essa situação, inclusive até com material, né? Eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente conhece mais do assunto, a gente fica muito mais atento, né? Então a gente pode pensar em materiais, fazer materiais adaptados. E aí quando a gente vê uma realidade que é dos surdos, a gente pensa em outras realidades também de alunos que têm pouca visão. A gente faz uns slides com as letrinhas desse tamanho, a gente faz umas provas com as letrinhas desse tamanho. Então a mais importante, né, também é abrir nossos olhos para outras realidades e nos preparar, né, para lidar com as situações, né? A gente teve essa questão da letrinha pequenininha, teve um aluno que falou: professor, eu não consigo fazer sua prova porque a letra é muito pequena. E é uma coisa que a gente pode resolver fácil, que é imprimir uma prova, né, com a letra maior. Então, eu acho que nos educar é uma das missões mais importantes aí dentro da tese. É verdade. E tendo em vista tudo isso, né, todos esses projetos, na sua visão, qual é a importância do projeto Super, né, no âmbito geral, para combater a evasão, né, dos universitários, principalmente nessa área, né, de ciências exatas, que tem uma taxa muito grande de evasão? É isso. Bom, eu acho que assim, a gente, uma dos nossos desafios, digamos assim, que o Super está tentando lidar, é que a gente recebe uma diversidade muito grande de pessoas que vêm, né, com carências e habilidades diferentes,
E o Super está ali, na minha opinião, para tentar, né, dar novas ferramentas para essas pessoas que vieram de realidades diferentes, com habilidades, carências diferentes, né, e tentar maximizar, digamos assim, o potencial de sucesso dessa pessoa dessas pessoas, né, dos nossos estudantes, das nossas estudantes, dentro da universidade. Né? A gente tem aí uma missão que é diminuir a evasão, mas diminuir a evasão não simplesmente, né, com uma nota, né, numa prova, mas desenvolvendo todas essas outras habilidades que a gente até comentou já por aqui. Então, acho que o Super, ele tem, né, essa característica que tem dentro da capacitação básica comum de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, para a gente, de certa forma, tentar tratar situações diferentes, né, de maneiras mais efetivas. Né? Quando a gente entra numa sala de aula, o professor dá a mesma aula para todo mundo, e quando a gente começa a pesquisar ou até a estudar um pouquinho mais esses problemas, como a evasão, a gente percebe que em algumas situações a gente tem que pensar em estratégias diferentes. E eu, como professora da UFAM há 16 anos, acho que 16 anos, estou muito feliz de ter essa oportunidade de poder, né, de ter apoio para realizar, né, essas atividades aí diferentes, né, e auxiliar os nossos alunos, fora, né, isso em relação à diminuição de evasão, mas fora também todo o projeto Super com a capacitação, tentando aproximar os alunos e as alunas de habilidades que o mercado pede, né? Não que a gente seja direcionado ao mercado, mas que essa transição para o mercado de trabalho ela aconteça também de uma maneira mais efetiva, digamos assim, ou mais suave para alguns, né? Então, professora, nós vimos, e como a senhora disse mais cedo também, o Super atua na popularização do conhecimento científico, certo? Então, essa é uma preocupação do projeto Super, de popularizar o conhecimento científico, de fato. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, eu sou muito fã da popularização da ciência, estou tentando botar um pé lá, mas as atividades estão me atrapalhando. Mas sim, a gente precisa explicar o que a gente faz. E a popularização da ciência, ela vem nesse sentido, né, de explicar numa linguagem mais acessível para a sociedade o que a gente faz. Né? A gente tem um recurso enorme, né, que é direcionado às universidades, que a gente sabe que a universidade gera muito valor e muitas vezes isso está escondido nos nossos muros, né, ou na nossa floresta, no nosso caso. Então, assim, eu acho essencial que a sociedade conheça o que a gente tem, o que a gente faz aqui, e que nós saibamos, né, conversar com eles sobre tudo que é produzido aqui dentro da universidade. Até também, né, falando assim, eu sou mãe de 2 adolescentes, uma que pisou no ensino médio ontem. Então, para que os pais, né, saibam também o tipo de educação, né, de capacitação ou tudo mais que os filhos e as filhas conseguem aqui na UFAM. Né, eu trabalho nessa universidade, gosto muito dessa universidade, minha graduação foi nessa universidade. Eu acho que a gente precisa, né, que outros, né, valorizem a UFAM tanto quanto a gente valoriza. Tantas vidas que já foram mudadas, né, tantas pessoas que já passaram por aqui, quando saíram mudaram a sua vida e a vida da família toda, né? Então as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais, né, e a popularização da ciência é uma ferramenta essencial para isso. E quais foram os resultados obtidos até agora com a capacitação básica do Super? Bom, a gente, em relação, nossa, são tantos, né? Eu acho que eu já comentei, né, que foi um apoio extremamente importante durante a pandemia pela capacitação socioemocional, né? Também de nos abrir os olhos para alguma situação, né, para algumas situações. Então, eu acho que essa rede de apoio dada pela capacitação socioemocional foi extremamente importante. Mulheres em STEAM, né? A gente vê as meninas se encontrando, as meninas se conhecendo. Eu acho que, novamente, a gente fala de rede de apoio, que é uma das características muito importantes da capacitação básica comum, né? Que vai para todos os cursos, que conecta os cursos de certa maneira. Nós já tivemos, assim, em relação à capacitação em inglês, a gente tem um material didático autoral,
super bem feito, super qualificado, né, produzido, né, dentro do projeto Super, um material que está sendo utilizado na capacitação em inglês, mas também em outros cursos da UFAM, né, com aspectos regionais. Eu acho que é uma coisa que a gente que a gente gosta de fazer, por exemplo, eu vou falar da UFAM e mostro uma foto do campus, porque ninguém tem um campus igual o nosso. Então, um pouco do nosso material, um pouco da gente está dentro desse material, acho que foi um resultado interessante, né, e as pessoas e os estudantes, as estudantes que tiveram oportunidade, né, de ter um contato com a língua inglesa, totalmente de graça, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. A gente tem, então, um apoio maior nas disciplinas básicas, né, de matemática e física. A gente já tinha alguns projetos, alguns cursos de nivelamento para os alunos que entravam, mas com o Super isso foi intensificado. Então, antes de começar o período, né, aquele primeiro contato, né, com o cálculo, né, é um pré-cálculo, né, com os nossos bolsistas do projeto, com o professor. Né? E assim, a minha unidade, a capacitação básica comum, né? São várias coisas diferentes, né? A gente já tem algumas pessoas já que vão para o módulo 3 da capacitação em Libras, né? E a gente tem um material belíssimo de Libras também sendo produzido, isso que também depois deve ser utilizado nos outros cursos de Libras da UFAM. Então os legados eles vão ficando. Quem eu esqueci? Tem um material super bacana de popularização, né? Popularização da ciência, mas acima de tudo tem essa visão da pessoa, né? Não do estudante que é julgado por um histórico e por uma nota, né? Eu acho que ele tem essa visão mais, digamos, holística aí das pessoas que passam, né, pelo projeto. E uma formação, todos os nossos bolsistas, o interessante também é que assim, as unidades elas têm como bolsistas os alunos dos cursos que o Super, né, atende. Na capacitação básica comum a gente tem várias unidades, né? A gente tem bolsistas dentro da FIC, né? Tem bolsistas dentro do ICE, Instituto de Ciências Exatas, tem bolsistas na Faculdade de Letras, Libras e Inglês. Então a gente tem também um alcance via capacitação básica comum a outras unidades da universidade, capacitando esses bolsistas, né, para que eles possam realizar uma atividade aí diferenciada. Então são muitas coisas, assim, eu sou totalmente suspeita para falar. Então, professora, falamos dos resultados obtidos com a capacitação básica comum do Super, então agora vamos falar das metas. A senhora tem algumas? Quais são as metas do Super para 2023? A gente aprendeu muito, né, em 20, 21 e 22, então dá uma respirada e reorganizar, ver o que a gente consegue reproduzir, né, e tudo que deu certo. Acho que toda atividade de capacitação em inglês, em Libras e a socioemocional também deram certo. E eu ouvi um pouco das demandas, né, do que a gente já fez, né, acho que uma primeira meta talvez seja dar uma reavaliada como a gente consegue potencializar os nossos resultados, né? A gente mudou, né, teve uma transição, 22 já foi presencial, né? Então como é que a gente consegue também fazer muito do que a gente fez em 2021 foi pensando em online. Então como a gente trazer isso aí para o presencial e potencializar ainda mais, né? A gente teve muita aula de monitoria de matemática e física online, presencial é outro nível. Eu sou fã do presencial. Todos somos, né? Todos somos. Então, professora, chegamos ao fim da nossa entrevista, então agora nós vamos passar a palavra para a senhora para fazer aí um último comentário sobre o que acabamos discutindo aqui. Isso, certo. Bom, toda vez que eu falo, né, eu vou falar um pouquinho sobre a capacitação básica comum, eu falo de quão, não é bem a palavra feliz, mas assim, quão importante foi o projeto Super ter essa visão interdisciplinar e multidisciplinar. Já falei essa palavra umas 4, 5 vezes, mas é importante mesmo, né, da gente ter outras ferramentas, desenvolver outras habilidades, especialmente aí novamente falando dos alunos do ensino médio que vêm com um objetivo muito específico, que é entrar aqui. E aí quando eu entro aqui, a minha vida não pode ser resumida só em fazer as provas, né? E nem vai ser. Eu preciso
trabalhar outras habilidades que a idade, né, não me permitiu ter 15, 16, 17, 18 anos, é um mundo diferente de 18, 19, 20 anos. Então eu acho que quem concebeu o projeto, eu entrei um pouquinho depois, foi extremamente feliz e teve uma visão, acho que uma visão bem interessante de como potencializar os objetivos do projeto e trouxe tudo isso para dentro da capacitação básica comum. Então eu só tenho que agradecer, na verdade, o privilégio de estar nessa posição. Eu também tenho aprendido muito e agradecer aqui a minha equipe, né? As pessoas com quem eu converso, são pessoas de outras unidades, com habilidades diferentes, com formação diferente. E tudo isso, né, aconteceu graças a eles. Graças a eles. Essa foi a segunda edição do Supercast, uma produção do Projeto Super em parceria com o Portal da Ciência. O Supercast tem o objetivo de divulgar as ações do Super em diversas unidades acadêmicas da UFAM. Até a nossa próxima edição.